Cibersegurança é isso. Cibersegurança é a ferramenta, é a solução, é o serviço, é o processo, é a cultura que protege dados, equipamentos, cloud, pessoas, ou seja, por isso que cybersecurity hoje deixou de ser um investimento ou um custo para ser estratégia. O episódio 5 do Tecnicamente Pronto traz Davi Leal, Head de TI da FBR Digital, Silvia Sena, Product Manager da FBR Digital e Flávia Brito, CEO da BidWeb Security IT, empresa de serviços e soluções de segurança da informação e Cloud Security. Sejam bem-vindos, pessoal, para mais um episódio Tecnicamente Pronto. Hoje a gente está aqui com Flávia Brito, CEO e fundadora da BidWeb, uma empresa de cibersegurança, além desse antigo, né, do Porto Digital. Mais uma vez aqui com a gente, Silvia Sena. Valeu, Silvia. Uau. Flávia, esse aqui é o espaço que a gente deixa tu falar mais sobre tu, sobre tua empresa, tua jornada. Fala um pouco mais sobre tu, Flávia. Então, já quero agradecer a vocês pelo convite, né? Para mim é um encanto vir para Caruaru para falar sobre cibersegurança, sobre tecnologia, né? Uma cidade que fomenta e a gente só ouve falar da parte de costura, de tecido, e a gente vê várias empresas de tecnologia se construindo e inovando em Caruaru. Então, parabéns para vocês. Eu comecei há 21 anos a trabalhar com cybersecurity. E, obviamente, eu levava um nome de louco, porque isso não existia há 21 anos, né? Então, eu ia trabalhando com tecnologia e cibersegurança, que são áreas bem masculinas, era muito estranho, para não usar outras palavras. Mas eu sempre acreditei, eu me encantei com cybersecurity. Eu trabalhava numa multinacional lá em Recife, que fechou, e eu fui trabalhar numa consultoria que trabalhava com cybersecurity. Bem no início, naquela vida, quando só fazia um comecinho de proteção web, enfim, quase nada. E aí, em pouco tempo, eu cheguei a ser gerente dessa área, mas os donos viram o potencial que eu tinha comercial e queriam me mudar de área. E eu falei, não quero continuar nessa trajetória. E eles falaram, não, a gente vai descontinuar, isso não tem mercado, você nunca vai ser rica, você nunca vai ganhar dinheiro. Cibersegurança e ele dizendo que não tinha mercado. Mas há 22 anos, né? E aí eu fiquei um tempinho, me estruturei, abri com outro sócio que saiu rápido da BidWeb. Toquei um tempão sozinha. Hoje eu tenho outros sócios, né, que chegaram, pessoas de talento, e hoje compõem o quadro societário comigo. E a gente foi construindo, né, passo a passo, uma história de sucesso. Então, a gente é embarcada do Porto Digital, nós somos uma empresa bastante atuante no ecossistema do Porto Digital. Agora, recentemente, eu fui eleita uma das conselheiras do Porto Digital, na cadeira de empreendedora. Isso é bem interessante, né? Também sou conselheira da ABS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software, tem mais de 2.000 associados. E faço parte de vários movimentos que empoderam, né, e trazem mulher para o empreendedorismo. Então, cibersegurança, para mim, é romper barreiras, né? De várias maneiras, porque as pessoas hoje encaram cybersecurity como estratégia de negócio, porque o dado mais valioso das empresas são os dados, né? A gente ainda não tem o poder de compra tão voltado para investimentos em cybersecurity. Então, a gente está num passo, digamos que as pessoas hoje têm consciência, mas elas ainda não têm budget e não colocam a mão no bolso para investir tudo que tem, né? Então, o Brasil, uma pesquisa do ano passado, de 2022, ele foi qualificado como o 4º país mais atacado do mundo em ransomware, que é um dos maiores golpes e o que mais preocupa as corporações hoje. Mas a gente também esquece de dizer que o Brasil é o 3º que mais ataca. Ou seja, então nós estamos ali, eu acredito que essa 4ª posição nossa, ela é tímida, porque as pessoas não reportam os ataques. A grande maioria não diz que foi atacado, né? E esse é um problema que a gente precisa tratar. A própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, diz que quando você é atacado, você tem que reportar a autoridade. Então, a gente tem um monte de tarefa de casa para fazer por aí. Sim, então talvez esse 4º lugar nem seja o 4º lugar, né? Pode estar ali sim, não, na 3º, 1º. Veja, eu acho que ele deve estar configurando entre o 1º e o 3º, né? Numa variável, né? Os países que mais atacam é a Rússia,
China e o Brasil em terceiro, e eu acho que a gente pode estar configurado ali entre os 3 primeiros, né? Existem comportamentos de ataques distintos, então, por exemplo, o Brasil é um país que ataca, mas também se ataca. Certo. É como a China. Por exemplo, os Estados Unidos, ele é atacado. Então, existe todo um retrato, né, de como é que acontecem os ataques. Por isso que existem tantas plataformas, né, que elas trazem uma visão estratégica, né, das verticais de ataques, para que você possa entender de onde está vindo esse ataque. Sim. Né? Os atacantes, eles usam redes em várias camadas para fugir, obviamente, deixarem... Camuflar. Exatamente. A gente chama isso de uma rede onion, né, para que ele não deixe rastro, então ele vai pulando, saltando, criando camadas mesmo. Mas o Brasil, a gente sabe que é um dos países que mais ataca no mundo. Isso é um dado da Akamai. Né? Para quem não conhece a Akamai, é quem toma conta da internet de boa parte do mundo. A gente já entrou no tema, né, Flávia? E eu queria saber, uma boa visão geral, assim, o que é cibersegurança e por que ela é tão importante? Ótimo. Veja, hoje em dia é muito mais fácil de explicar isso. Boa. Eu perdi minha mãe no início da pandemia, ela não faleceu de Covid. Ela tinha Alzheimer. E minha mãe morreu sem saber o que eu fazia. Né? Porque trabalhar com tecnologia já é difícil para você explicar para um leigo. E cybersecurity ainda muito mais, né? Quando eu comecei a trabalhar, as pessoas falavam, isso é coisa da NASA, isso é coisa de Hollywood, isso não vai acontecer aqui, né? Eu levei muito não, porque as pessoas não conheciam, não sabiam. Hoje, falar de cybersecurity é muito mais fácil, porque todo mundo conhece alguém que teve um WhatsApp clonado. Isso. Todo mundo conhece alguém que teve um Pelo menos Instagram uma tentativa, roubado, né? Todo mundo conhece de um arquivo malicioso que recebeu no computador, de um site que o filho acessou e bichou todo o computador. Ou seja, muito próximo das pessoas, ou ela já foi vítima, né? Se não foi, vai ser, ou conhece alguém muito próximo que passou por isso. Então, é difícil demais que você encontre alguém que esteja numa ilha isolada, que nunca tenha passado por um caso, por um incidente. Isso a gente está falando da nossa vida comum, do dia a dia, da pessoa física. Mas quando a gente fala de empresas, isso passa na mídia direto. Então, a gente viu, eu vou falar casos públicos, né? A gente viu a Renner, que foi uma loja que foi atacada, né? Que tinha lá várias pessoas fazendo programa Somos Renner, que teve uma comoção nacional das pessoas torcerem para que a Renner voltasse, né? Porque para quem trabalha com cybersecurity e ama, por exemplo, como eu amo, quando você vê um hacker ter um ataque bem sucedido, é como se você visse que o mal vence o bem. É mais ou menos essa sensação que eu tenho quando eu vejo uma empresa sendo atacada. Veja, o Brasil é um país gigante, continental, então a gente tem mercado para várias empresas, né? E a gente torcer por um mundo digital mais seguro é importante para o que você acredita, né? Então, houve um ataque, por exemplo, no Grupo Fleury, que, por exemplo, impactou diretamente uma rede hospitalar, né? Clientes dele, ou seja, você está num hospital, prestes a fazer uma cirurgia, né? Um dispositivo IoT que é conectado à rede é infectado, para de funcionar. E aí, o que acontece? Essa pessoa que está correndo risco, que está no hospital para fazer uma cirurgia, muitas vezes, num ataque desse, quando é acionado e quando é atingida a cadeia de suprimento, que a gente chama, ou seja, fornecedores e clientes, não conseguiram fazer a cirurgia. Né? Então, o que acontece? Cibersegurança é isso. Cibersegurança é a ferramenta, é a solução, é o serviço, é o processo, é a cultura que protege dados, equipamentos, cloud, pessoas. Ou seja, por isso que cybersecurity hoje deixou de ser um investimento ou um custo para ser estratégia. Porque se você tem uma empresa e você não entende quais são as tendências, se você é aquele executivo, aquele empresário, ou até mesmo aquele colaborador que diz, cybersegurança eu não quero saber não. Você pode ser uma vítima fácil e você pode ser a próxima isca. Então, na tua vida privada, né, quando você adota, né, questões de cibersegurança, quando você entende que a sua privacidade ela só pode ser compartilhada com quem de fato você quer, a não ser que você seja uma pessoa pública, né, e de que forma você vai compartilhar isso? Você está falando de cibersegurança, você está falando
de segurança da informação. Por quê? Segurança da informação, ele vai proteger os dados. E cibersegurança vai proteger a estrutura, tá? Boa. Bem didático. Eu ia perguntar para tu, Flávia, quais são as principais ameaças cibernéticas que a gente tem hoje, né, na área de cibersegurança, assim? Nós temos várias, né? Hoje, as mais comuns são os ransomwares. O ransomware é aquele vírus, eu vou falar no português claro, né? É aquela ameaça que ela criptografa ou que ela sequestra dados. Então, hoje, o grande temor das companhias é: eu não posso ter meus dados criptografados, eu não posso ter meus dados roubados, porque eu tenho legislação, eu tenho autoridades, enfim, regulamentações. Então, o ransomware hoje, ele está no top 1, por exemplo, é o primeiro, né? O ransomware, muitas vezes, vem através do phishing, que é uma isca, né? O phishing, smishing, tem vários segmentos, porque ele não vem só através do e-mail. Obviamente, o mais comum é através do e-mail, mas ele pode vir pelo WhatsApp, ele pode vir pelo SMS, ou seja, ele pode vir até por sua rede social, tá? O phishing, ele é criado, né, para enganar o usuário. Então, ele é uma engenharia social, ou seja, ele transforma informações que parecem ser verídicas para o usuário para que ele caia no golpe. Então, qual é um grande risco que a gente tem? Por exemplo, todo mundo ouve falar em inteligência artificial, IA generativa, né? Que cria a partir de outros pontos. Ou seja, cada vez mais os phishings criados por IA, eles vão ser muito mais sofisticados e vão ser utilizados. Tanto para atacar como para defender, né? Então, eles criam phishings para entender comportamento, para atacar, e os cientistas e as empresas, elas criam ferramentas que consigam detectar a diferença da escrita de máquina para a escrita humana, por exemplo. Então, o comportamento, né? O que acontece é que eu sempre digo que cibersegurança é um ecossistema em evolução. É um organismo vivo. Você nunca vai estar seguro 100%, né? Com nada da vida a gente tem uma segurança de 100%. Hoje você está ótimo, amanhã a gente pode estar doente e a gente não sabe. Sim. Cybersecurity é isso. Na verdade, na área de cibersegurança, primeiro ocorre o ataque para depois vir a prevenção. Quando você descobre, né? Isso. Você pode descobrir, primeiro teve o ataque para depois vir a prevenção. Lógico, por debaixo dos panos, a gente sabe que quem está trabalhando na área preventiva está ali estudando, mitigando o tempo todo. E por vezes, a maior parte das vezes, a gente descobre antes do que o ataque. Mas o que vem a público mesmo, geralmente, é quando o atacante ele tem eficiência, né? Isso é uma triste realidade. Pelo seguinte, muitos clientes, apesar da gente estar falando aqui, né, que cibersegurança é estratégica, é importante, precisa, estamos surfando uma boa onda, mas as pessoas não fazem o investimento correto. E aí o que acontece? Só vai fazer quando é atacado. Isso é muito ruim, porque você vai gastar números absurdamente maiores do que se você fosse gastar fazendo prevenção. Então, obviamente, dependendo do ataque, da estrutura da empresa, você chega a gastar 20, 30, 50 vezes mais do que se você fosse proteger. Né? Não existe, apesar de todo mundo falar, porque pesquisa tal, porque pesquisa isso, aquilo outro, é uma média, mas é uma média mundial, a gente não está falando da realidade do Brasil. Né? Então, você vai gastar muito mais e você corre o risco de perder a credibilidade, a sua reputação. Então, imagina quantos anos você não demorou, derramou suor, sangue e lágrimas para você construir a trajetória de uma empresa. E você pode perder todos os dados, né? Você perder a quem você deve, quem é seu credor, seu devedor, né? O que você tem dentro de casa, né? Tudo sobre a folha dos seus funcionários, sobre os seus clientes, ou seja, quanto é que isso custa? Né? Uma pergunta que eu faço para os clientes é o seguinte: não, eu quero saber como é que eu estou. Quanto tempo você pode parar? Porque o apetite de risco, né, o que vai correr ou não, é do cliente. Então, você que entende do negócio, você vai dizer, olha, eu aguento ficar parado 3 dias, maravilha. Não, eu aguento ficar parada 15 minutos, porque eu tenho um contrato com a SLA, que se eu passar disso, altíssimo, me acaba. Então, veja, sempre o apetite de risco vai ser do cliente. Agora, ninguém hoje consegue viver desconectado. Ou seja, uma empresa que não tenha, porque é tão incrível isso.
que se você for num fiteiro, o fiteiro aceita Pix. Pelo celular, ele passa teu Né? cartão pelo celular. Ele aceita o Pix, ele passa o cartão pelo celular. E como é que ele confere isso? Ele confere isso no smartphone que ele tem, né? Então você imagina o poder, né, que a tecnologia tem e quanto mais ela vai se desenvolver para você não ter seus dados protegidos. Ou seja, a gente falou aqui da Renner, que é um grande, né, uma grande loja, mas a gente está falando do fiteiro também. A importância que essa empresa tem para o dono do fiteiro, que é a empresa dele, o MEI dele, é a mesma para o dono da Renner. Sim. Eles estão em pontos distantes, né? Financeiramente falando, enfim, na pirâmide. Mas, veja, a sua empresa é a sua vida, ela é importante para você. Então, quando a gente fala de cibersegurança, as pessoas acham muito, né, que você tem que investir milhões em equipamento X, Y, Z. Né? E o que a gente precisa trazer de consciência primeiro ponto, é o que eu digo, você não precisa de nada. Como assim? Desde que você me prove que você já fez a tarefa de casa completa e quando a gente fizer o assessment, o levantamento, a gente entenda que tudo lá está completo. Como isso é impossível, o que a gente faz? A gente vai fazer um assessment, levantamento, vai entender o que você tem, o que você desenvolveu. Por quê? A gente não está falando só de produto. A gente tem, por exemplo, processos que vai diretamente influenciar no elo mais fraco da cadeia, que são as pessoas. Então, por exemplo, quando você está no escritório, que você levanta e você não bloqueia o seu telefone, o seu notebook, você é vulnerável. Pode vir alguém e propositalmente, né, acessar uma conta, acessar um e-mail, acessar um dado sigiloso que só diz respeito àquela pessoa. Isso é um incidente, ok? Mas a pessoa, se ela nunca foi capacitada, se ela nunca foi treinada, se na empresa não existe nenhum processo que tenha sido desenhado e executado e testado para que aquilo aconteça, ela vai estar fazendo algo. Não tem isso errado se ninguém disse que aquilo ali era errado. Não existe. Veja, a empresa não tem uma política de cybersecurity. A empresa nunca treinou os funcionários. A empresa não sabe nem que isso pode ser danoso. Ela não está cometendo crime algum, né? É por isso que a gente diz que tem esse tripé de tecnologia, processos e pessoas. Então, não adianta nenhum desses não ser bem implementado. Muitas vezes você precisa de tecnologias que não cabem no orçamento, mas você sabe que existe um risco e você vai desenvolver um processo para que você saiba que se aquilo acontecer, como é que você vai reverter, né? Você precisa treinar as pessoas para que aquele risco não aconteça, para que aquele problema não venha à tona, para que as pessoas tomem mais cuidado, para que as pessoas não cliquem no link, para que as pessoas não passem informações sigilosas, para que elas não compartilhem senha, quando ela levantar, ela bloquear o telefone. Ou seja, existe... É criar uma cultura de segurança, né? Completamente, né? Quando a gente fala em criar uma cultura, é você entender que uma simples ação, mesmo que involuntária, pode fazer com que a empresa sofra um ataque de ransomware, por exemplo, sabe? E existem outros ataques, por exemplo, o APT, que é uma ameaça persistente. Esse ataque, ele é direcionado. É uma ameaça que foi desenvolvida para aquele cliente. Pensado. Aquele ataque, pensado. E aí, o que acontece? Se você não tiver uma política de segurança da informação, um plano de continuidade de negócio, se você não tiver um disaster recovery, se isso acontecer com você, como é que você volta? Você não sabe nem qual é o caminho que você precisa fazer. Tu visita a empresa, ponto inicial que tu tem que fazer na empresa, intermediário e final. O que é que tu vai analisar? Toda a cadeia de negócio daquela empresa. Software, hardware, topologia de rede. Como é que é feita essa consultoria? A gente tem um trabalho que a gente chama, que é o assessment, que se chama Cyber Score. A gente vai trazer um score, como aquele de geladeira, como o de ar-condicionado, A, B, C, D, E, né? De como está a estrutura de cibersegurança, privacidade e dados, mais voltado para maturidade e risco. Então, quanto maior a maturidade, menor o risco, né? E vice-versa. Então, a gente faz uma análise de estrutura, de proteção, de cultura,
de dados, enfim, de tudo que o cliente tem de infraestrutura, de rede, etc e tal. Então, o cliente passa mais ou menos 2 horas respondendo. A gente não faz nenhum scan, não faz nenhum ataque, não faz nenhum ethical hacking, nada disso. É um assessment e a gente traz na visão, utilizando os melhores frameworks de cibersegurança e privacidade do mundo, usando uma inteligência artificial que correlaciona esses fatos e traz o nível de maturidade e risco do cliente. O que acontece? Quanto maior o risco, menor seu nível de maturidade, ou seja, você tem uma tarefa de casa para fazer. Então, a gente monta um plano de ação a curto, médio e longo prazo, sempre olhando a curto prazo o que é que a gente consegue resolver mais rápido, né, com menos esforço, para que a gente eleve esse nível de maturidade e diminua o risco. E a gente monta esse plano de ação para quê? Para que a gente sempre, ao fim de cada término de um plano de curto prazo, a gente refaça esse cyberscore, valida, apareceu algum novo agente, inseri-lo, né, e qualificar. Então, ninguém tem tempo suficiente, porque as equipes elas estão sufocadas. Ninguém tem dinheiro, porque dinheiro é finito, infelizmente, né? Então, a gente tem que priorizar. E a gente prioriza pelo risco. Então, algumas empresas têm alguns riscos, outras, né? E aí a gente vai dentro da sua estrutura. É como se você fosse fazer um exame de sangue, né? Um tá com baixa de cálcio, o outro tá com sódio muito alto. Pô, para de comer sal. O outro, não, o meu é a glicose, eu não posso comer açúcar. Ou seja, você vai moderando ao que cada organismo tem. O CyberScore é isso. A gente vai ofertando o remédio e a dose para o que cada companhia necessita. Então, é bem fácil. Por quê? Porque você vai trazer a realidade do cliente. Você não está falando de moda, você precisa de um firewall, de um WAF, disso. Não. O que você precisa? Não, você não precisa de nada. Você fez a tarefa de casa toda, tá tudo ok. Você precisa sempre o quê? Tá mantendo aquilo. Você revê um processo. Como isso nunca acontece, sempre tem tarefa de casa para fazer. Lembra que eu disse cybersecurity? Imagine que é um símbolo do infinito. Você está ali detectando, vendo o que é que você precisa, depois você vai implementar, mostra o plano, você volta de novo, né? Porque essa é a vida, você tem que estar lá sempre revendo. Então, o nosso trabalho, ele começa assim. Eu não acredito em cibersegurança por medo. Então, muitas empresas falam, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e colocar o cliente na parede. Eu acho que isso tem que estar dentro da estratégia de negócio do cliente. Ciência, né? Sim. Se ele entende que aquilo é valor agregado, que vai fazer com que ele seja mais competitivo, que ele não vai ter a sua reputação manchada, se ele sofrer se ele cuidar dos dados dos clientes dele, se ele vai ser muito mais competitivo, porque ele vai conseguir tratar os dados de maneira correta. Porque imagina que inteligência artificial todo mundo fala que vai usar, etc e tal. Mas se você imputa, se você coloca dados ruins, você vai ter um resultado ruim. Sim. Não vai ser o resultado que você esperava. Então, ou seja, tratar de dados e cuidar deles faz toda a diferença em qualquer negócio. Então, ter a BidWeb, né, e ter o nosso trabalho é para um cliente que entende que valor agregado faz a diferença no negócio. Né? Não adianta. Meu pai contava uma fábula, eu vou até falar isso para vocês, porque eu acho que serve para todo mundo. Você precisa estar num lugar que reconheça o seu valor, né? Ele disse que tinha um jovem herdeiro que perdeu tudo e a única coisa que ele tinha é um relógio que o avô deixou para ele. E ele foi lá na feira de Caruaru, vendeu o relógio. E lá naquela feira do troca-troca, o cara falou, eu dou R$5 no teu relógio. Aí ele disse, pô, R$5 no relógio que a alma perdeu, esse relógio é muito lindo, né? Não dá para fazer isso. Valor emocional, né? Exatamente, mas ele tava duro, né? Na pedra, assim, precisava de dinheiro. Certo. E aí o que aconteceu? Ele disse, não, mas por R$5 eu não vou vender esse relógio, não. Tudo bem. E aí ele foi caminhando, foi lá, era a época de São João, tava indo pro Parque do Forró, tava querendo lá dançar. O que acontece? Passou, né? E tinha lá um antiquário. Quando ele chegou nesse antiquário, que ele disse, vou entrar nessa loja aqui, porque essa loja é antiga, pode ser que valha alguma coisa. Né? E o dono do antiquário ofereceu para ele R$300 mil no relógio. Puxa. Ou seja, porque era uma pessoa que conhecia, sabia que aquilo era uma joia, sabia que aquilo era uma antiguidade. Então, você precisa se posicionar, seja qual for o ramo, ou seja qual for a profissão, onde reconheçam o seu valor.
Cibersegurança é a mesma coisa. Não adianta você implementar cibersegurança quando as pessoas não têm cultura, quando elas não entendem que aquilo agrega valor, quando elas não entendem que é estratégia de negócio, quando elas não entendem que uma simples ação pode danificar a empresa e prejudicar todo mundo. Sim. Então, por isso que cultura, por isso que investir em capacitar as pessoas é muito mais barato do que você sofrer um ataque. Você ter as proteções adequadas para o risco do seu negócio faz toda a diferença. Até porque, pelo que a gente já viu, assim, conversando aqui, a falha humana é a primeira, né? A primordial, assim, é a mais fácil, aquela que já existe, né? Ela pode ser o elo mais fraco, mas ela também pode ser o elo mais forte, né? Porque as pessoas são que manipulam os dados, são as pessoas que tratam os dados, são as pessoas que o tempo todo estão lidando com os dados. Se você desenvolve uma política onde você faz lá todo o mapeamento, né? Gestão de acesso, gestão de identidade, quem deve acessar o quê, não confiando nas pessoas, mas confiando no dado, quem deve acessar aquele dado, você vai minimizar consideravelmente o dano, né? O risco daquele dado tão importante da empresa e parar numa mão errada. Então, muitas pessoas dizem assim, não, mas vê, o pessoal lá do RH, eles não tem nada a ver com cibersegurança, não. Só tem. Veja, qual é a área que mais recebe dados de pessoas? RH. O RH, né? Quem é que mais compartilha dados? O RH, né? Quem sabe a tua vida? Eles têm muitas obrigações financeiras. Então, você imagina uma pessoa que entra com um atestado médico, né? E esse atestado médico é vazado, né? Por um problema que ele tem o direito de não querer que as pessoas saibam. Sim, é verdade. Né? Então, a gente precisa entender que cuidar dos dados, privacidade de dados, é um direito constitucional. É uma cláusula pétrea. É você entender que a sua vida não precisa ser compartilhada com quem você não quer. Né? E o que a gente vê hoje, e a gente estava até conversando aqui no início, né? Sobre o ChatGPT, né? Que muita gente usa, tem pesquisa. As pessoas têm um encantamento pela vida digital, pela vida tecnológica, que muitas vezes as expõem, né, de forma errada. Então, lá em Recife, recentemente, eu acho que há uns 6 meses no máximo, uma moça foi assassinada porque assim que ela chegou no restaurante, ela fez um check-in. E tinha um arqui-inimigo Meu Deus. que, quando viu, foi lá e assassinou. Ou seja, você precisa ter cuidado. Onde você está, né? No que você está. Isso é a primeira vez, né? Isso, na verdade, já veio de foto postada em Orkut, em redes sociais. Eu lembro. Passaram, já aconteceu isso aí. Exato. Tinha uma rede social que era o Foursquare, que era justamente só para você dar check-in. Onde você estava? Onde você estava. E você ganhava ali medalhinha, prefeitura, alguns... Veja mesmo. Não sei mais como ela tá. Era só para dar check-in. Mas assim, a gente tá falando isso da vida da gente privada, né? Pra gente chegar na empresa, né? Imagina se você compartilha dados da empresa, se você manda e-mail, para o seu e-mail privado, particular, onde você tem dados, planilhas da empresa, onde você tem dados de cliente. Ou seja, você precisa ser treinado, capacitado e ter consciência de que essa planilha que você está trabalhando, por exemplo, de clientes, ela pode cair na mão de um inimigo, ou ela pode cair no Andark, ela pode ser vendida, né? E você prejudicar consideravelmente a empresa que você trabalha. E prejudicar seus amigos, seus colegas, e prejudicar toda uma história. Então, a gente ouve muito, a gente trabalha só para mercado corporativo, a gente não atende pessoa física. Sim. Mas muita gente, porque me conhece, liga ou entra em contato, dizendo o seguinte: Flávia, minha avó acabou de transferir 80 mil reais para o meu tio. Eu gosto sempre de citar esse assunto, sabe? Porque a gente precisa não só trazer essa cultura empresarial, mas trazer essa cultura para dentro de casa. Sim. E veja, a forma mais coerente de você fazer isso é você treinar as pessoas dentro da empresa. Quando você treina as pessoas dentro da empresa, aquilo vai repercutir na família dela, né? Vai repercutir nos amigos dela, e aquilo vai se propagar. Você imagina você ter que treinar um a um isoladamente. É muito mais difícil. Sim. Então, quando as pessoas dizem, mas essa LGPD, ela veio para atrapalhar. Não, ela não disse que você precisa fazer nada, ela disse que você tem que agir de boa fé, né? Sim. E quando você vai agir de boa fé, uma das coisas é você também treinar e capacitar as pessoas para que elas não sejam vítimas. Acaba que você começa a fortalecer o ecossistema
do que está ao redor daquela pessoa e ela começa a treinar e a capacitar. Não faz isso não, né? Vai pagar na internet, usa o cartão digital que teu banco tem, entra no aplicativo, pede o cartão digital e coloca lá, não bota teu cartão de plástico, porque o de plástico é muito mais fácil de ser clonado. O digital, o banco, ele tem inteligência muito mais avançada. Ou seja, quando você começa a fortalecer, você começa a proteger sua família também. Então, essa vozinha que está lá em casa, que é super do bem, que é carinhosa, que trata bem as pessoas, ela é uma vítima fácil de engenharia social. Né? E a maioria das vezes, quando as pessoas trouxeram, mas era a voz dela. Quando eu disse, Ana, oi, sou eu, vó, Ana. Ou seja, você acaba, na engenharia social, entregando quem é a pessoa, onde ela está, o que ela faz. E, obviamente, né, o hacker, o bandido, ele sabe utilizar essa técnica. Então, isso é algo que a gente precisa ter muito cuidado, né? Um outro ponto que as pessoas também precisam ter muito cuidado, inclusive dentro das empresas, e a gente utilizou isso junto com o marketing de uma empresa agora próxima, foi sobre o aumento salarial. Existem empresas que passam por dissídio, né? E aí criou-se, foi até o pessoal do marketing da empresa que solicitou para o uso dessa forma, porque a gente entende o contexto que a empresa está vivendo, porque se você bota uma coisa muito aleatória, a pessoa não vai entender, não vai saber. Então, perto, por exemplo, de imposto de renda, sempre tem os ataques falando sobre imposto de renda, né? Sobre feriado, sempre tem a oferta oferecendo passagens descontos mirabolantes. Restaurante. E aí essa empresa tinha passado por um processo de GPTW, Best Place to Work, né? Então todo mundo estava muito assustado, usando selinho, etc e tal. E aí eles me mandaram um e-mail dizendo o seguinte, saiu o dissídio, descubram onde você foi qualificado, onde você foi classificado, tipo assim, porque era do seu nível, certo? E aí o que aconteceu? Todo mundo quer saber quanto é que vai ficar seu salário. Né? Isso aí é o que a engenharia social faz. É o que a engenharia social Porque faz. não tem curiosidade. Exatamente. Tu faz, né? Exatamente. Ou seja, cada vez mais os ataques são sofisticados. E eles são desenvolvidos para que você acredite que ele é real. Então, a gente vê aí com a IA generativa a parte do deepfake. Então, você escuta a voz da pessoa, você vê a pessoa falando e não é ela, né? Então, é difícil da gente dizer, olha, vamos proteger 100%. Quem disser isso é mentira. Aí, só para citar aqui, a gente tava conversando ainda há pouco e tu falou, Flávia, a respeito da propagação da informação, né? Que nós somos agentes, né? Dentro da empresa e dentro da nossa própria casa. E minha mãe é um exemplo disso. Minha mãe é uma pessoa de idade, conheceu a tecnologia agora recentemente, muito falar, né? Há alguns anos atrás, mas que hoje em dia ela realmente utiliza e que, por conta dos filhos, ela é aquela pessoa que pergunta, posso clicar nisso? Posso abrir isso? Quer dizer, é realmente o quesito cultural. A gente é que tem que propagar as melhores práticas para todos com quem a gente trabalha, para todos na casa com quem a gente vive, dizer assim, olha, isso aqui não funciona bem assim não clica nesse link não. Porque senão a gente já está facilitando mais ainda, né? É bom porque vai conscientizando, né? Mas pegando essa deixa, eu queria perguntar para tu, quais são as boas práticas para a gente manter isso aqui seguro? Um celular, um tablet, a vida da gente. Porque hoje em dia a vida está nesses equipamentos. O que tu sugeriria para a gente de boas práticas para manter esses dispositivos a salvo? Já que tá. Então, ótimo que sua mãezinha já está ligada nisso, né? Veja, eu acho que a conversa em casa, seja ela para os nossos filhos que já nascem conectados, quando a mãe da gente dizia, não anda com estranho na rua, não aceita bala de ninguém, né? Não pode pegar pirulito, não pode falar com estranho, a mesma coisa, só que nossos filhos estão no mundo virtual. Então, a premissa não existe almoço de graça. Então, tudo que vier muito tentador, né? Favorecendo muito o usuário, né? Trazendo opções deslumbrantes, não existem, né? Não razoáveis, não existem, né? E o que acontece? Muitas pessoas pagam 1.000, 5.000, 10.000 no celular, mas não têm coragem de comprar
uma solução de proteção que custa R$100 o ano. Ou seja, você precisa proteger o seu dispositivo com uma tecnologia que detecte fraude, que detecte phishing, ou seja, que lhe proteja de fato de detecção, tá? Um outro ponto é, muita gente sabe que precisa atualizar os softwares. Lá vem dizendo atualização de versão. E isso, na grande maioria das vezes, é para corrigir falhas de vulnerabilidade, de segurança. E as pessoas não o fazem, porque dizem, agora eu estou muito ocupada. E aí, de noite eu faço quando chegar em casa. Quando chegar em casa, você está morto, acabado, não faz, esquece. E aí, o que fica acontecendo? Você fica com aquela brecha, você fica com a oportunidade do hacker invadir seu equipamento. Então, assim, primeiro, coloca uma solução de proteção. Segundo, faz todas as atualizações. Elas não são quando você puder. Elas devem ser na hora que for disponibilizadas. Não são Elas funcionalidades, né? São necessidades. Não, são necessidades. Elas são obrigatórias. Quando é funcionalidade, ele vai lá, faz um grande evento, lança, apresenta tudo aquilo dali. Mas a atualização realmente é necessária. É necessária, cara. Vai lá, atualiza, pô. Não tem... E uma outra coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui, de fato, é a conversa. A velha e boa conversa. Né? Olhar no olho faz toda a diferença. Então, para aquela pessoa que está em casa, que não tem acesso a um treinamento, a uma capacitação dentro da empresa, que na verdade não vive no dia a dia com cibersegurança, entendendo quais os riscos, ela precisa ser treinada e orientada por alguém, né? Seja ela a sua mãe, a avózinha, a tia que está em casa, o seu filho. Muitos pais deixam os filhos navegarem, né? Quantos restaurantes a gente não chega e os filhos estão no tablet e todo mundo conversando e o menino lá isolado no mundo dele. E ele vai crescendo nesse mundo isolado, né? Trazer o filho para próximo de você e conversar e falar sobre os riscos. Os riscos existem. Muitas vezes não, desculpa. Na maioria das vezes, o hacker, ele usa algo que você fez, que sabe que vai lhe envergonhar, para lhe chantagear. Então, eu digo às minhas filhas, quando vocês vão ter 2 filhas adolescentes, uma de 16 e uma de 14, eu digo, olha, tudo que você for fazer, faça consciente. Que alguém vai filmar e vai passar na hora do recreio na sua escola. Aquilo ali é legal? Maravilha. Se você acha que você vai se envergonhar ou que você vai envergonhar a sua família e que aquilo vai ser muito duro para você, não faça. Porque uma vez na rede, nunca mais se acaba. Tem um episódio de Black Mirror que é exatamente sobre isso, de uma chantagem. Exatamente. Uma sequência de chantagem. É pesado. É pesado. E as pessoas não cuidam, né? Então, a gente vê muita gente tendo, por exemplo, o WhatsApp sequestrado, tendo a rede social, né? Mas não cumpriu, por exemplo, os fatores primordiais. Não atualizou, não instalou verificação. verificação. Assim, tá ali pra... Ou seja, isso já é uma funcionalidade que é oferecida pela maioria dos aplicativos e que você não faz, né? Muitas vezes você entrega um dispositivo novo para uma criança que não tem maturidade e aí todos os aplicativos, elas têm os indicadores de idade, porque foram feitos estudos para se entender quando é que a pessoa pode acessar, né? O ser humano tem a capacidade e muitas vezes elas são vítimas e elas são chantageadas por causa disso. Terrível. Eu queria mudar um pouquinho de assunto. Antes de tu mudar de assunto, eu posso só fazer um gancho para falar um pouco ainda de futuro, conectividade e ainda segurança. Eu separei até aqui uma pergunta, né? Como a segurança cibernética ela está evoluindo para proteger as redes das empresas e das pessoas que dependem cada vez mais de conexões remotas e na nuvem? Sim. Veja, existem vários estudos para isso e já existem várias tecnologias. A gente, por exemplo, já tem essa oferta há um tempo já lá na empresa, que é o seguinte, se você está numa multiplataforma, né? Se você está em qualquer lugar, você precisa acessar os seus dados. Antigamente, até um pouquinho, vamos voltar aqui um pouquinho antes da pandemia, as empresas, elas fortaleciam a sua estrutura. Então, elas tinham lá firewall, políticas, ferramentas que estavam dentro, né, daquela empresa, daquele ambiente. Com a pandemia, você não podia ir para o escritório, você tinha que trabalhar de casa, você
acessava o link da sua casa e não tinha um firewall. Na maioria das vezes o roteador vem com a senha de fábrica, porque as empresas que prestam serviço para o mercado home não estão preocupadas com isso, porque deveriam estar, né? Em outros países da Europa já é obrigatório as conexões dos dispositivos IoT saírem de uma proteção, né, para minimizar o risco. E aí, quando a gente fala sobre evolução, muita coisa ainda vai acontecer. Muitas tecnologias vão ser lançadas, não tenha dúvida. As tecnologias de hoje, elas estão evoluindo, é uma constante. Sim. Então, não tem uma receita de bolo. Para isso faz isso, para isso faz isso. Não, IPv6, como é que vai ser? Quando isso tiver massificado, a gente vai ter que ter uma outra estratégia de atuação, assim como foi mudado na pandemia. Quando você tinha uma proteção dentro daquele perímetro, quando você achava que aquele ambiente era o mais seguro, você teve que botar todo mundo em casa. E aí? Né? Eu queria fazer uma pergunta baseada no que tu falou agora, a respeito de IPv6 e segurança da informação. Tu acha que o quesito das empresas estarem no seu parque tecnológico tão bem consolidado, com segurança, baseado no IPv4, isso de certa forma tem retardado a adoção por grandes empresas do IPv6? O que tu vê assim do cenário do mercado? Veja, eu vou falar do que a gente está vivendo, né? A nossa economia, ela está patinando, a economia ela não está avançando. A gente precisa entender o momento que a gente teve uma troca de governo, enfim, as coisas ainda estão se ajustando. A grande maioria das empresas, né, os juros muito altos. E tem que investir. As empresas estão ali tomando pé da situação, ver como é que vai ficar. Existe uma forte esperança que 2024 seja muito melhor. A gente tem equipamentos melhores, mais potentes e que vão ser mais competitivos também, né? E eu digo mais, tudo tem uma vida útil. Então, já que você vai fazer uma troca, está naquele momento, assim, eu não acredito que as empresas vão dizer, vamos trocar tudo. Eu acho que vai existir gradativamente um projeto, né? E aí, comparando, obviamente, funcionalidade, custo, benefício, estratégia, enfim, tudo isso. Né? Eu acho que quando vem uma tecnologia melhor, mais avançada, todo mundo quer. Às vezes a gente não consegue migrar tudo. Né? E a gente tem que entender qual vai ser a estratégia. Então, a gente está vivendo num mundo que eu achava que a gente nunca mais ia passar por 2 guerras, né? Hoje, quando eu estava chegando aqui, eu vi que esse episódio está sendo gravado na atualidade mesmo, então pode citar, se tem a matéria que tu enviou para dar. Invadiu a Israel. E hoje foram decapitados alguns bebês, mas foram assassinados 200 bebês. Eu não vi. Ou seja... É sério? É sério. Assim, para quem é mãe, você imaginar, quer dizer, um filho sair do colo e seu filho ser decapitado. Ou seja, para mim, é injustificável. Então, a gente anda num mundo muito louco, né? Muito pouco previsível. O que eu acho que a gente tem que ser como empreendedor é acreditar que as coisas vão melhorar, que tudo vai se ajustar, que as pessoas vão entender, que vão fazer as trocas, enfim. Eu acho que é isso que move. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente acredita, é por isso que a gente visita cliente, né? Por isso que a gente está investindo. Mas eu acho que as coisas vão acontecendo gradativamente. Eu tenho essa a opinião, né, a respeito da migração de IPv6 é mais comodismo, assim, de certa forma eu acho que o próprio cliente final, ele tem esse negócio, aqui todo mundo da minha equipe já está treinada, já tem os equipamentos que já tem conhecimento, já tem certificação, e quando a gente vai abrir para o IPv6, sei lá, não sei. Mas assim, como eu tô falando, a analista de segurança aqui é tua, a pessoa que tem a propriedade, eu tenho realmente, de certa forma, nos outros episódios também eu solto algumas pérolas de achismo, que são achismo meu mesmo, não é Mas nada é a mesma coisa da gente falar, por exemplo, do processamento quântico, né? Polêmico? Veja, é a mesma coisa, né? Quando a gente foi falar, quando saiu o ChatGPT, era polêmico, né? Então, eu acho que quando a gente vai caminhando, as coisas vão acontecendo com uma naturalidade que a gente, às vezes,
nem percebe, Sim, sim. nem viu o que aconteceu, né? E elas são tão rápidas. A gente, daqui a pouco, acaba 2023, né? Tá na A gente porta. tá batendo na porta, nossa, né? Verdade. E aí eu acho que as coisas vão acontecendo. E as pessoas hoje em dia, elas têm tantas entregas, têm tantas obrigações, que na verdade, muitas vezes até adiar ou colocar para um outro quarto, às vezes é até estratégia, porque você não consegue entregar tudo. Então, bom que tu falou nisso, né? Se a gente para fazer um recap, você como analista de segurança, de lá para cá, desses 20 anos aí de estrada, o que mudou, assim, o que foi que mais te impactou, né? Boa. Nossa, mudou Muita coisa. Tudo, né? Assim, Mudou Mas tudo. uma coisa que foi Mudou tudo. decisiva, assim, que virou a chave da cibersegurança. Ou quase tudo, né? Não. sei. O uso da tecnologia, ela cada vez maior, e a maior dependência das empresas já é algo que é muito favorável à cibersegurança. Mas assim, eu acho que tem um fator altamente impactante, que foi a forma que as pessoas encaram cibersegurança, que obviamente é a pandemia, né? A pandemia, ela, foi uma ruptura, né, para todo mundo, foi difícil para todo mundo, mas a gente precisou adequar o nosso negócio de cybersecurity para atender os clientes naquele momento sem dinheiro. Porque a grande maioria dos clientes estavam parados, tinham que encontrar uma forma de produzir, de fazer, etc e tal. E você tinha que garantir a segurança. Você precisava ajudar os clientes. Aquilo era uma jornada que todo mundo precisava estar em mão dada, né? Você não podia chegar ao luxo e dizer assim, não, eu vou te ajudar porque, né? O que eu posso fazer? Isso foi tão importante que os fabricantes, eles concediam os softwares gratuitos para os clientes poderem funcionar. Teams, Vários, né? Fabricantes eu vou citar aqui um fabricante israelense, né? De cibersegurança, um dos melhores do mundo. Muita gente vai saber que é o fabricante israelense mais famoso. Ele forneceu licenças de VPN para qualquer cliente que quisesse. Por quê? Ele precisava garantir acesso seguro dos dados. E VPN não era, naquela época, né, concebida para todo mundo. E aí todo mundo precisou se conectar via VPN para continuar trabalhando. Ou seja, foi um desafio para todo mundo. Então, cibersegurança. E mudou também a visão de como se prestar o serviço, né, do que era prioridade. Ou seja, a gente deixou de confiar numa autenticação por senha e login numa VPN, para mudar para o conceito de Zero Trust, ou seja, não confio em nada, só confio no dado, só naquilo ali, ou seja, para você ir se adequando, e quando a gente fala do IPv6, né, a gente vai se adequando ao que vai trazendo, ao que vai vindo, e a gente vai trazendo mais robustez, mais segurança, e vão aparecendo outros problemas, né, outras vertentes que a gente não conhecia, que o ser humano também, ele está aí para criar e para fazer a coisa acontecer, e é isso. Acho que tem um tempinho pra gente falar sobre VPN. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre como é que tu tem essa visão aí de matriz e filial que tu vê dos teus clientes. Essa relação que eles têm em cima do IP real. Tu tem alguma opinião sobre isso? Tenho, né? Se hoje você chegar para mim e dizer assim, Flávia, eu tô com um projeto que eu tenho que implementar a VPN para o meu cliente, porque eu quero garantir segurança. Eu esqueça. Porque você vai dar uma senha, um login para uma pessoa. E se você fizer uma pesquisa, a grande maioria dos ataques que aconteceram, você tá um que é público, por exemplo, o Ministério da Saúde, né? Foi através de uma credencial legítima, por exemplo. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi através de uma credencial legítima. Ou seja, eu não tenho como, por exemplo, comprovar o não repúdio que a LGPD diz. Ou seja, foi Silvia que acessou aquela hora daquele lugar, porque aquela credencial é dela. Então, hoje, existem outras tecnologias que já existiam, né? Zero Trust é desde 2009, que foram mais aceleradas e desenvolvidas e entregues para uma nova realidade. Então, eu posso acessar um dado que eu não preciso me conectar a nenhuma VPN, né? Mas eu consigo acessar o dado desde que eu esteja lá dentro daquela matriz de confiança. Mapeado para acessar aquele dado através de uma tecnologia Zero Trust, e também pode ser passwordless, ou seja, não precisa de senha nenhuma. É o que eu tenho e o que eu sou. Então é gerado um QR Code só para mim, um aplicativo que foi feito para mim, e eu uso a minha biometria.
facial, por exemplo. Então, a gente começa a sair de um contexto de confiar em qualquer usuário para confiar em quem pode acessá-lo. Então, como a gente já falou aqui de RH, então, no RH, a gente tem um operacional, a gente tem uma pessoa mais estratégica, enfim. Que dados você deve acessar? Você deve acessar, por exemplo, sendo um operacional, todos os dados desse funcionário, ou você só deve acessar os dados que para você, operacional, necessário desenvolver a sua função. Ou seja, você precisa, por exemplo, saber o score de produtividade desse funcionário, ou isso pode ficar com a coordenação e a gestão, para ajudar o CEO e o diretor a tomar decisões corretas, né? Quem é a pessoa mais produtiva, quem é a menos produtiva? Ou seja, a pessoa que está ali no operacional, ela tem necessidade de saber disso? Será que esse dado é importante? Veja, a gente está falando de cibersegurança e segurança da informação, porque você vai dizer quem deve acessar, e quando você fala de segurança da informação, é quem de fato deve acessar esse dado. E isso não é só tecnologia, isso também é mapeamento de processo. É você implementar, né, um sistema de gestão de segurança da informação, que está dentro de um escopo de proteção de dados, né? Então, quando todo mundo diz, porque vazou um dado, todo vazamento de dado é um incidente. Mas todo incidente é um vazamento de dados? Não. Por quê? Quando eu deixo o equipamento aberto, não bloqueio, levantei e não bloqueei, e alguém acessa algo na minha máquina, se quer que seja... Sua responsabilidade. É sua responsabilidade, mas ela não pegou nenhum dado que tinha ali e transferiu e vazou. Ela simplesmente acessou alguma coisa. Isso é um incidente, mas não é um vazamento de dados. Sim. Mas quando um hacker acessa um servidor e, por exemplo, o banco de dados e pega todos esses dados, isso é um incidente com vazamento de dados. É por isso que uma empresa precisa ter isso muito bem mapeado no seu processo de continuidade de negócios, né? Executar e testar um disaster recovery, desenvolver. Para que, quando acontecer um problema, tenha lá um livrinho para ele seguir passo a passo, para ele saber o que vai ser feito. Porque, veja, por mais que você espere, e aí eu vou usar uma coisa bem dura, tá? Você tem um parente seu que está bem doente, que está na UTI, que está nos dias finais. Todo mundo está esperando aquilo, mas na hora que o sujeito falece, todo mundo desmorona. Todo mundo entra em pânico, ninguém sabe o que fazer, meu Deus, por que isso aconteceu? Mesmo precisando que ele estava sofrendo. Mas isso é intrínseco do ser humano. Mesma coisa no acidente. Quando acontece um incidente, meu Deus, por que isso aconteceu? Eu não queria que isso acontecesse, né? Ou seja, de fato, para vocês verem como isso mexe tanto com a cabeça da gente, o professor Silvio Meira fala do digital, né? Sim. O mundo físico, ele está tão conectado com o digital que eles estão tão agrupados que a gente não sabe mais diferenciar o físico do digital. É o mundo né? Digital. E aí, quando as pessoas sofrem um ataque, por exemplo, numa rede social, quando elas têm um Instagram dela roubado, eu estou falando de pessoa física, as pessoas se sentem, de fato, sequestradas. Sim. Quando uma empresa tem os servidores criptografados, eles se sentem roubados, assaltados, como se as pessoas tivessem chegado lá e tirado tudo com arma na mão. E aí tem uma pesquisa da IBM que fala, é uma pesquisa de 2022, vocês podem procurar para a República, que um atacante, ele demora 327 dias dentro de uma empresa até ser descoberto uma credencial. Ou seja, imagine que nessa sala que a gente está gravando o podcast, tem um atacante há 327 dias. É muito tempo. Por que isso acontece, Flora? É porque as empresas não monitoram? Não. É porque cada dia eles estão com estratégias mais sofisticadas. E, de fato, eles entram para não fazer barulho nem ruído. Porque eles querem fazer movimentações laterais, eles querem andar na rede. Conhecer, da melhor mapear. forma, né? Então, a gente tinha um cliente lá em São Paulo que cheguei lá para conversar com ele. E aí ele falou, né? Isso já fez, eu fui para ele. Ai, nossa, que bom que você tá assim, de fato. Eu acho que a gente não tem nada para falar assim. Isso, mas como você foi tão transparente comigo, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho
Aí eu falei, o quê, né? Eu já fiquei animada, porque ele disse, a gente foi hackeado por nossa rede de câmeras. Ele não imaginava, por ser, né, uma rede, eu vou falar uma rede segmentada, uma rede apartada, uma rede diferente da rede operacional administrativa, ele achava que esse ataque não viria por essa rede, né? E é isso que eu queria, assim, trazer para vocês. Muitas vezes a gente protege tudo e aquele servidorzinho lá atrás, abandonado, que não serve para nada, às vezes é o que mais vai dar dor de cabeça. Tudo que está conectado, a gente tem que cuidar. Tem que cuidar. Tem que olhar. Flávia, vou dizer uma coisa. O papo foi muito bom. Muito bom Eu mesmo. adorei, foi muito bom. Eu queria que a gente pudesse ter... Aprendi mais tempo. muito hoje. Aprendi muito também. Foi muito bom, muito bom. A gente passou que o cara nem sentiu. Foi muito bom mesmo o papo. Queria te agradecer pela presença aqui hoje, beleza? Como de costume, a gente geralmente deixa o convidado citar uma série, um livro, um filme, algo que ele queira deixar para quem está escutando a gente ou vendo a gente, dependendo da plataforma, para que ele dê uma ferida lá um pouco mais. Tu quer deixar alguma... Então, eu vou ficar devendo um livro agora, porque eu tô fazendo doutorado. E, Tá focada, né? E adoro, só leio artigos, né? Enfim, e os artigos que eu estou lendo não são muito interessantes para indicar aqui para vocês, mas enfim, estou fazendo doutorado em engenharia de software, né, voltado para maturidade e risco e cibersegurança nas empresas, mas a gente precisa ver alguma coisa também para distrair a mente, né? E as pessoas duvidam que eu assisto série, eu assisto. E aí eu acabei ontem à noite de ver o último episódio de uma série chamada Cangaço Novo, que tá passando no Prime Video. É boa? Eu achei ótima ela. Eu escutei isso de vários clientes lá em São Paulo, falando, você não assistiu Cangaço Novo? Eu falei, não. Vou assistir. Fui assistir Cangaço Novo, então eu acho que E aí a gente falou tanto de cibersegurança, né? E essa série, ela traz estratégia, ela traz... Ela é bem diferente do que a gente já viu de série brasileira. Eu recomendo. Legal, muito bom, Flávia. Então, Silvinha, tem alguma coisa para Eu indicar? tenho um ABC. Sério? É o filme V de Vingança. V de Vingança. Não sei se... Muito Algumas bom. pessoas já assistiram, outras não, mas fala justamente sobre isso. Num futuro distópico, né? É um governo britânico tirano, que eles colocam um toque de recolher. E aí, após a eclosão de um vírus, de uma pandemia, e aí monarquista se junta com o hacker e eles invadem, né, a TV, e aí falando de invasão, né, segurança, para recrutar pessoas também a se rebelar contra essa tirania. Mas é um filme muito também interessante para discutir essas pautas sociais. É massa, fica a dica aí. E tu, Davi? Eu mudei de opinião agora. Eu ia falar uma série que eu tô assistindo, mas tu falou uma coisa, eu digo, lembrei de um aqui, Minority Report. Sim. Boa. Bem famoso. Do nada, é famoso, famoso. é da área da gente, e assim, pra quem não assistiu, dá uma conferida lá que fala muito bem da área de segurança, Sim. coisas futurísticas que a gente olha assim no filme, numa série que a gente pensa que não vai acontecer, mas vamos olhar É direitinho. antigo e atual. É antigo e atual mesmo, porque são coisas que nunca deixou de ser tão atual, né, na verdade. A gente vendo aí IAs tomando conta da gente e a gente se precavendo pela parte da segurança, eu acho que é bem atual também, né. Bom, pessoal, então vamos ficar por aqui, mas Respirar. Pô, tu já percebeu que na frase que era assim, eu não consigo. Bom, pessoal, hoje eu que vou finalizar. Boa. Mais um episódio tecnicamente pronto. E aí? Tá pronto? Tá pronto. A FBR Digital é uma empresa de conexões inteligentes, porque propõe a revolução na contratação de conectividade nas empresas. Implementamos um método de 4 etapas que entende as necessidades do cliente, localiza os provedores de internet, qualifica os melhores serviços e gerencia todo o contrato de conectividade. Abrace o futuro das conexões inteligentes com a FBR Digital. E esse foi mais um Tecnicamente Pronto, seu podcast de tecnologia, conectividade e inovação. Gostou do nosso conteúdo? Ele está tecnicamente pronto.
Agora, só precisamos que você divulgue com 3 amigos e nos ajude a concluí-lo. Até a próxima, técnicos!